Como colocar a Lei 11.645 em prática? Queria antes de tudo dizer que a lei ela foi uma conquista importante para toda a sociedade brasileira. Longe de ser apenas uma ação governamental, ela se constituiu numa verdadeira quebra de braços entre os movimentos organizados da sociedade civil, que pressionaram o Estado brasileiro a incluir estudos sobre os povos indígenas nos currículos escolares. Portanto, a lei se constituiu uma tentativa de tornar o Brasil mais consciente de suas raízes originárias, ancestrais. Agora, colocar qualquer lei em prática é sempre um desafio. Um desafio porque não se costuma oferecer condições materiais para que ela possa ser efetivada pelos profissionais da educação. Isso vai desde a má formação acadêmica de professores e professoras até, claro, a falta de material didático com o viés que a lei pretende que se cumpra. Portanto, antes de mais nada, e essa é uma opinião muito importante, é preciso, antes de qualquer coisa, é preciso fazer um trabalho com os educadores para que eles e elas se apoderem do conteúdo. Sem isso, vai ser impossível criar um clima de confiança também nas crianças e jovens. Não adianta ter apenas convicção ao ensinar o que se ensina. Neste caso, é preciso também acreditar. E para isso, o conteúdo tem que fazer parte do ser do educador ou da educadora. Dito isso, é importante verificar o material disponível que a escola possui. Livros, revistas, vídeos, programas, músicas, são materiais que precisam passar por um crivo do educador e da educadora. É importante também ver como o material didático trata esta temática antes de simplesmente reproduzir para os alunos. Isso, aliás, é um perigo. Para as crianças pequenas, uma sugestão, hein? A melhor maneira é ler livros de autoria indígena. Uma boa parte das escolas brasileiras possui um acervo considerável. Contar histórias é um bom recurso. Criar, por exemplo, rodas de histórias, rodas de leitura, pequenos esquetes com dança ou música indígena. Iniciar a aula com um pequeno trecho de uma oração indígena para ritualizar o momento. E não precisa falar de religião ou de crença. Esse tipo de recurso vai criar um hábito. E claro, vai tirar as crianças desse imaginário de sempre, né, sobre as populações indígenas, esses estereótipos, esses equívocos que ainda se repetem. Uma coisa importante, nunca celebrar o Dia do Índio. Seja criativo, invente algo inovador. O que fazer? Bom, aí já depende da realidade de cada instituição. Onde for possível fazer coisa grande, faça. Onde não, faça o que for possível. Isso já será de grande ajuda. Tá aí uma pergunta muito difícil de responder, não é verdade? É que cada pessoa tem um perfil psicológico que media suas diferentes escolhas. Para quem acredita nas coisas da alma, eu diria que não se pode morrer sem ler O Pequeno Príncipe. Para quem prefere ser mais reflexivo, não deve deixar de ler O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, e outro, A História de uma Folha, de Léo Buscaglia, ou mesmo O Alquimista, de Paulo Coelho. Finalmente, para quem quer ser bem brasileiro e refletir sobre nossa identidade nacional, não pode deixar de ler Maíra, de Darcy Ribeiro, ou Macunaíma, de Mário de Andrade. O autor que, eu diria, me fez balançar se chama Daniel Quinn. Ele escreveu, na verdade, uma série de livros falando sobre a narrativa
que constituíam o mundo ocidental. O primeiro deles se chama Ismael. Nele, nesse livro, um macaco, isso mesmo, um macaco, se transforma no professor de humano e explica a ele, a partir de uma ótica reversa, como o mundo foi pensado para deixar de lado outras vozes. Depois esse mesmo autor escreveu ainda O Meu Ismael e um outro livro bacana, O Fim da Civilização. São obras maravilhosas e eu garanto para vocês, este cara me impactou demais. Além de outros, é claro, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Um abraço.